Será que a justiça do Brasil virou um instrumento de censura e perseguição política? Hoje, eu vou revelar denúncias que a grande mídia não quer que você saiba e que podem mudar totalmente a forma como você enxerga o poder no nosso país. O que foi exposto dentro da Câmara é simplesmente explosivo. Acordos obscuros, censura nos bastidores e gente sendo premiada com cargos altíssimos, mesmo após acusações gravíssimas. Prepare-se porque o que você vai ouvir agora pode chocar. Então, já aproveita e se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu joinha nesse vídeo, porque só assim você ajuda a espalhar a verdade e furar o bloqueio da grande mídia. Bora juntos expor o que eles querem esconder. Segundo o depoimento mais recente do Eduardo Tagliaferro, o que acontece nos bastidores é gravíssimo. Ele afirmou que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes mantinha contato direto com as plataformas digitais, ordenando remoções de conteúdo sobre ameaças de bloqueios. Isso sem transparência, sem respaldo legal e transformando a justiça em um verdadeiro instrumento de intimidação. E não para por aí. Tagliaferro também revelou algo ainda mais explosivo. Um dos articuladores desse suposto mutirão de censura contra a direita teria sido premiado com um alto cargo no governo Lula, tornando-se o braço direito de Fernando Haddad. Ou seja, alguém acusado de graves irregularidades acabou ganhando espaço em um dos ministérios mais estratégicos do país. Agora eu te pergunto, isso é coincidência? É incompetência? Ou é simplesmente um projeto de poder que não respeita limites? Pense bem, porque as consequências disso podem afetar diretamente a liberdade e a democracia do nosso Brasil. Tagliaferro ontem na Câmara fez novas revelações. É a terceira vez que ele vai lá e ele soltou duas bombas que a imprensa não está dando e eu vou contar aqui para vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a vocês, claro, que curtam, compartilhem, ativem o sininho, fechem o chat, coloquem um joinha ali, o dedo no joinha, que assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e venha fazer parte aqui da nossa comunidade que está crescendo. Aqui a gente busca explicar para vocês o que é certo juridicamente dentro de um Brasil todo errado. Muito bem, o que o Tagliaferro diz? Tem duas coisas importantes. O Tagliaferro trouxe duas bombas. A primeira eu vou contar agora para vocês. Eu vou trazer as aspas dele e depois eu explico o que isso quer dizer. Ele disse o seguinte ontem, eles participavam as plataformas, tá? As plataformas, as redes sociais, eles participavam constantemente das reuniões no TSE e sempre era cobrado celeridade para que o pedido do Moraes fosse realizado. Caso contrário, as plataformas eram ameaçadas com possível derrubada, ou seja, com possível bloqueio, com possível fechamento das plataformas. O que ele está dizendo é o seguinte, que o Moraes dialogava diretamente por meio dos seus servidores com as plataformas. Ele não fazia isso por meio dos autos, ele não fazia isso por meio de decisões. Se as decisões não fossem cumpridas, ele não fazia isso por meio de multas. Quer dizer, ele fazia também. Mas para além disso, ele tinha um contato por meio dos servidores, um contato, é isso que o Tagliaferro está dizendo, um contato direto com as plataformas, e se os conteúdos não fossem derrubados celeremente, rapidamente, seja pelos pedidos informais, seja pelos pedidos formais de decisão, havia uma ameaça de que a plataforma ia cair. Eles iam suspender a plataforma, a plataforma era ameaçada. O Tagliaferro está dizendo, basicamente, é isso agora eu vou botar os pingos nos is, o Tagliaferro estava basicamente dizendo que existia uma relação do gabinete do ministro Moraes com as plataformas que era à margem da lei. Vou repetir, o Tagliaferro está dizendo que havia uma relação entre plataformas e o gabinete à margem da lei. Era um negócio meio de marginalizados, né? Para a gente dizer aqui. Porque é isso. É isso que a margem da lei se faz. Você chama a pessoa e fala assim, meu querido, é o seguinte, você está aqui com uma dívida, vou dar um exemplo, né? É o cara, o agiota, você está aqui com uma dívida, se você não me pagar, eu vou para cima de você. Pô, pelo visto, o que o Tagliaferro está dizendo é que é assim que funcionava o gabinete. A margem da lei
Havia uma relação direta que não era processual, que não era por meio de decisões, ou que não era apenas por meio de decisões, ou apenas processual, entre plataforma e gabinete, nesse sentido, e que se aquilo que fosse pedido não fosse feito, havia uma ameaça, não nos autos, mas uma ameaça ali, velada, informal, de fechamento de plataforma. Que é isso? Que é isso? Que é isso, gente? Isso é coisa... é marginal. É a margem da lei. É marginal. Tudo que é a margem da lei é marginal. Isso a gente vê em filme de gangue, gente. Ó, você tá aqui, ó, se você não fizer o que eu tô pedindo, você vai sofrer as consequências. Isso não faz sentido. Isso é gente de gangue cobrando dívida. Que é isso? Então, o Talhaferro tá dizendo isso, hein? Não sou eu. Eu estou lendo o que ele diz e interpretando. Nós tínhamos, eu vou repetir, segundo o Talhaferro, dentro do gabinete, uma postura e uma conduta entre ministro, servidores e plataformas que eram à margem da lei. E isso está onde na imprensa? Em lugar nenhum. A grande imprensa noticiou? Não. Alguma autoridade fez algo? Não. É capaz de fazer contra o Talhaferro. O Talhaferro vai ainda mais ser perseguido, mais do que já é. E a outra bomba que ele soltou é a seguinte, eu vou também trazer aqui. Disse o Talhaferro, que o número 2 do Haddad, que hoje está no governo, era uma das pessoas que estava à frente do mutirão de perseguição à direita. Ou seja, o mutirão de perseguição à direita tinha como um dos seus elementos principais uma pessoa que depois, é o Talhaferro que está dizendo, que depois que o governo Lula surgiu, depois que o governo Lula se instalou, depois que o Haddad estava ali no ministério, essa pessoa virou o número 2 do Haddad. Eu acho isso gravíssimo, porque é o seguinte, vocês entenderam? Quer dizer, o censor foi premiado com um cargo dentro do governo Lula. É isso que o Talhaferro está dizendo. O censor foi premiado, porque não tem outra opção. A gente premiou, o Lula premiou o censor, num dos ministérios mais relevantes, e numa pessoa que está dentro do ministério, que é o Haddad, que é um dos sucessores do Lula, supostamente. Então essa pessoa foi premiada por ser um bom censor. É isso? Ou é isso, ou o Lula e o Haddad são completamente incompetentes e trazem para dentro do governo uma pessoa que tem cometido ilícitos, que são essas irregularidades todas denunciadas pelo Talhaferro. Essa pessoa estava ali no meio. Então, de duas uma, ou o governo Lula premiou um censor de propósito, o que é uma loucura completa, ou o governo Lula é tão incompetente que permitiu trazer para dentro de um dos ministérios mais importantes, que é o da Fazenda, uma pessoa que cometia censuras e está sendo denunciada pelo Talhaferro. E o que o governo fez com essa informação depois que o Talhaferro denunciou isso? Nada. O governo está aí, né? Ele está lá falando da democracia, está na ONU falando que é muito importante que a soberania do Brasil... A soberania do Brasil, Lula, a soberania do Brasil não existe. Assim como não existia soberania na Venezuela, assim como não existia soberania na Itália de Mussolini e nem na Alemanha do século da Segunda Guerra, para não dizer nomes aqui, cair o nosso vídeo. Então assim, Lula, vamos lá, né? Vamos lá. É lamentável que o Talhaferro não esteja sendo ouvido pelas autoridades, mas é assim que uma ditadura se mantém. Uma ditadura se instala com a força, mas ela se mantém com a passividade e a conivência da sociedade. E é isso que nós temos visto hoje em dia. Um abraço. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessas denúncias? Deixe aqui embaixo nos comentários, porque a sua reação é fundamental para a gente entender o que o nosso povo realmente pensa sobre tudo isso. E não esquece, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque só juntos a gente consegue furar esse bloqueio da informação. Na minha visão, se essas denúncias de Talhaferro forem verdadeiras, estamos diante de um dos maiores escândalos políticos e jurídicos da história recente do Brasil. Isso não é apenas sobre censura ou sobre cargos políticos. Isso é sobre o futuro da nossa democracia e até onde o poder pode ir para se manter no controle. Será que o Brasil ainda é uma democracia de verdade ou já estamos vivendo sob um regime de censura disfarçada de justiça?
Deixa aqui embaixo o que você pensa sobre isso, porque a sua opinião é essencial nesse debate. E claro, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com força e deixe um joinha, porque só assim a gente consegue elevar a verdade para cada vez mais brasileiros. Fique com Deus e até um próximo vídeo.